Fala galera, eu sou Heraldo Luiz e essa é mais uma aula do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando a parte de preparo de amostras, hoje eu vou apresentar para vocês a técnica de extração em fase sólida, conhecida também como SPE, do inglês Solid Phase Extraction. Então pessoal, deixe o like no vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações e espero que vocês gostem dessa aula. Lembrando pessoal, preparo de amostra consome cerca de 60% do tempo de uma análise e pode incluir até 30% de erro se usar métodos inadequados. Por isso, você tem que conhecer muito bem o teu preparo a fim de diminuir erros. Já comentei com vocês também, pessoal, na última aula, sobre a extração sólida do líquido, na qual tem uma matriz sólida e eu passo um solvente percolando, ou seja, permeando entre os poros da matriz sólida a fim de dissolver os meus analitos. Tudo bem? E também apresentei para vocês um método muito utilizado para de amostra, principalmente para extração de substâncias orgânicas, que é a extração utilizando Soxhlet, no qual o solvente evapora, condensa, goteja na minha amostra que fica nos cartuchos, e através de um sistema de sifão, a hora que atinge um certo volume no extrator Soxhlet, ele refluxa para o balão, e isso vai melhorando a eficiência de extração do analito da matriz sólida. Tudo bem? Agora, pessoal, a extração em fase sólida, ou do inglês Solid Phase Extraction, por isso SPE, ela é utilizada normalmente para amostras líquidas. Bem, principalmente soluções aquosas, tá, pessoal? É muito comum você utilizar para fazer extração em amostras aquosas, ou até biológicas, como por exemplo, amostras de sangue e urina, é comum, desde que a base seja aquosa. Eu percolo a minha amostra, ou seja, eu forço ela a penetrar agora por um material adsorvente, que é vendido em cartuchos. Esses cartuchos parecem seringas, sabe a parte líquida onde você tem a graduação da seringa? Parece aquilo. Ela já vem comercialmente com um recheio que varia de acordo com a aplicação. Tudo bem, eu vou falar um pouco mais para frente. Por exemplo, tem materiais chamados de C8, ou seja, são uma molécula com 8 carbonos, C18, ou seja, são moléculas apolares para absorver materiais apolares, sílica, que é polar, fluorizil, que é uma peneira molecular à base de silicato de magnésio, que é polar, tem função também hidroquiônica, são uns exemplos de recheios, né, do cartucho, da fase absorvente do cartucho que você encontra comercialmente, tudo bem? E os mecanismos de adsorção e dispersão, né, de separação no caso, são idênticos aos mecanismos que se estuda em HPLC. Por isso, a extração em fase sólida é uma técnica de preparo de amostra muito utilizada para determinações empregando HPLC, cromatografia líquida de alta eficiência. Ou também o UPLC, tá, pessoal? Então, vai ter mecanismos de partição, adsorção, exclusão por tamanho e até mesmo troca iônica. Tudo bem? Então, como eu falei, o analito é retido na fase sólida, né? Eu vou percolar a minha amostra através desse material absorvente, eu retenho o meu analito ou uma série de analitos em fase sólida. Daí eu posso fazer um processo de cleanup, no qual eu removo interferências. O SP também tem essa função, eu posso passar uma solução de lavagem a fim de tirar um grupo de interferentes e deixar apenas o meu analito ou o meu grupo de analitos. Daí o analito é removido em um solvente mais adequado, tudo depende da característica de polaridade dele. E a percolação pode ser gravitacional, mas é mais comum utilizar vácuo. Eu encaixo numa peça que aplico vácuo, isso vai forçar a solução a permear pela coluninha de fase sólida, tudo bem? O interessante, pessoal, é que ela vai diminuir a quantidade de solvente, porque eu posso utilizar volumes menores para extrair o meu analito. Consequentemente, quando eu uso menores volumes para extrair o analito da coluna, da fase sólida, eu posso ter um grande fator de pré-concentração. Por isso também é uma técnica muito interessante para a determinação de nível traço.
Bem, eu posso permear, por exemplo, 100 ml a minha amostra, supondo uma água de rio, quero saber se é um contaminante orgânico, eu permeio 100 ml pelo meu cartucho, faço o processo de cleanup e extraio o meu analito, ou meu grupo de analitos, em 5 ml, por exemplo, de solvente. Ou seja, eu vou ter um fator de pré-concentração de 20 vezes. Tudo bem? Aqui, pessoal, são os cartuchos que eu falei comerciais. Tudo bem, pessoal? Como eu falei, tem esse formatinho aqui ó, de seringa, como se fosse a parte que tem a graduação da seringa, tá, gente? Então, tem vários modelos, vários formatos, quantidades de fase sólida também varia, que tem diversas aplicações, pessoal. Então, se você precisa trabalhar com extração em fase sólida, procure um fornecedor que tenha um material adequado. Normalmente no manual, no catálogo de venda das empresas que fazem a venda de cartuchos, diz qual que é o mais recomendado e também você encontra isso já na literatura, inclusive métodos validados para extração em fase sólida. Tudo bem, pessoal? Aqui, pessoal, alguns tipos de adsorvente, né? Como eu falei, tenho aqui um mecanismo, né, de fase apolar, né, que é um C8 ou C18, são compostos apolares para absorver com materiais mais apolares. Tudo bem, pessoal? E normalmente pedir material aquoso, material mais polar, e eu posso extrair com até alguns materiais um pouco mais polares para eluir os analitos. Tudo bem, pessoal? Tem também fases polares, né? Tem mecanismo polar, são dois mecanismos de partição, a fase reversa e a fase normal. E eu uso para extrair de solventes mais apolares, tudo bem? Então, depende do grupo de analitos que você quer analisar, tem um cartucho mais adequado, tudo bem? Da mesma forma, pessoal, tem mecanismos de troca aniônica e catiônica, que usam os trocas aniônicas têm grupos amônio, né, alquilamônios, né, grupos amino, que vai normalmente para extrair ácidos orgânicos, e tem os cationes que vão ter ácidos ou sulfônico ou carboxílico. Tudo bem, pessoal? Como eu falei, pode ser grupo de analitos. Eu já vi um método, pessoal, para fazer extração de substâncias de doping em urina, no qual os autores faziam extração em fase sólida de amostra de urina. Eles testaram mais de 100 analitos, tudo bem? Validaram 100. Eles faziam um processo de percolação, né, de absorção, um processo de cleanup, um processo para extrair substâncias ácidas, outro processo de cleanup e um processo para extrair as substâncias básicas. E um terceiro processo para substâncias apolares. Tudo bem, pessoal? Então, o SP pode permitir isso também, uma separação prévia já no próprio cartucho, tudo bem? Desde que se use o cartucho adequado, tudo bem? Então, ele tem que ter propriedades para serem usados dessa forma. Tudo bem, pessoal? Então, esse é o segredo. Eu vou absorver numa fase sólida meus analitos e posteriormente extraí-la em um solvente mais adequado. Lembrando, pessoal, tem muitos métodos já validados. Você encontra na literatura. Se não tiver, você tem que validar o seu. Tudo bem? Temos aqui então, pessoal, um esquema mostrando como é feito o procedimento de SPE, o procedimento mais comum, tudo bem, pessoal? Então, inicialmente, tenho o meu cartucho, eu faço um condicionamento passando alguma solução, normalmente recomendada pelo fabricante, para ativar os sítios adsorventes do cartucho, percolo minha amostra e vou adsorver tanto os analíticos, que são as bolinhas brancas, quanto os contaminantes, que são as bolinhas mais escuras, tudo bem? Eu faço um processo de lavagem com o objetivo de remover o máximo possível, pessoal. Aqui está removendo tudo, mas a ideia é remover o máximo possível dos interferentes. Tudo bem? Então, um pouco pode ficar, um pouco pode ficar, mas vai ficar bem menos. E daí eu faço a diluição com um solvente adequado, a fim de remover, então, o meu analito. Bem, como eu falei, dessa forma, eu removo boa parte do interferente, ou seja, vai ter menos interferência na minha determinação. E eu posso, como eu falei, pré-concentrar. Por exemplo, eu posso aqui carregar 100 ml de minha amostra, de água de rio, por exemplo, e recolher em 5 ml.
Ou então tem cartuchos menores, por exemplo, uma amostra de urina, que normalmente é um volume menor, né? 5 às vezes 10 ml de urina que se obtém, depende da terminação. Eu eluo, por exemplo, 5 ml de um cartucho para esse volume e recolho em 500 microlitros ou 1 ml, por exemplo. Tudo bem, pessoal? Então, é basicamente assim que funciona a técnica de SPE. Temos aqui, pessoal, como eu falei, a peça que aplica a vácuo, chamada de manifold. Tudo bem, pessoal? Então, ela é uma peça normalmente de vidro. Aqui eu acoplaria uma bomba de vácuo, essas bombas de vácuo de bancada normal. E aqui eu tenho esse suporte para colocar frasquinhos para recolher o meu eluído, né? E aqui, cada ponto eu posso encaixar um cartucho de SPE. Esse aqui não sei se dá para ver, mas tem torneirinha. Eu posso até controlar o fluxo que vai percolar a solução pela fase sólida. Obviamente, quanto mais lento for, maior chance de absorção de analitos, tudo bem? Ah, mas o tempo não é importante? Mas essa técnica comparado a uma extração líquido-líquido ou solvente ativo é muito mais rápida, tudo bem? Porque tem a aplicação do vácuo. Então, eu encaixo aqui, nesse suporte eu coloco os frascos que vão recolher. Tem que tomar cuidado para não gotejar, não espirrar, né, pessoal? Então, normalmente, não sei se é muito aconselhável usar dois muito próximos, mas pode, se for o caso. Então, dessa forma, eu posso fazer várias amostras de uma só vez. Tudo bem? Ah, mas e a amostra, né? Que sobrar da amostra? Eu posso trocar o frasco. Então, eu aplico o vácuo, passo a amostra, ponho um frasco maior, por exemplo, recolher o líquido que sobrar da amostra, descarto, faço o condicionamento, descarto, né? Faço toda a limpeza, o cleanup. Então, na hora que for realmente remover os analíticos, eu ponho os frasquinhos menores e passo a solução que vai dissolver os analíticos. Aqui, pessoal, um exemplo, até a pessoa fez o exemplo de um método já meio automático, né, no qual a solução extratora, né, é bombeada através de uma bomba peristáltica pelo cartucho de SPE. Tudo bem, você não precisa ficar gotejando a solução, ou colocando com pipeta, ou com gota-gotas. Eu sei a vazão aqui, eu posso deixar um tempo adequado para ir um volume que eu desejo para fazer a extração do meu analito. Aqui, como eu falei, manifold e a bomba de vácuo para diminuir a pressão, para acelerar o processo de sucção aqui do SPE. Essa então, pessoal, foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido como funciona a técnica de SPE. Pessoal, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. Dúvidas, pessoal, podem ser ou enviadas pelo e-mail, no e-mail que é assemdúvidas@gmail.com, ou também deixar nos comentários, ou também através das redes sociais. Lembrando que eu sou mais ativo no Instagram, tem muita gente mandando dúvida por lá. Tudo por hoje, pessoal. Espero ver vocês na próxima. Até lá, valeu, tchau.